Rodolfo e Cristiano Pinho, vocês já foram a Paraty, óbvio. Já comeram aquele docinho dos doceiros que ficam no centro histórico, principalmente de Paraty? Tem brigadeiro, quindim, tem cocada, fica de tudo. Sim, eles ficam naquelas ruas ali com piso pé de moleque, aquelas ruas maravilhosas, com bares, restaurantes. E com muito disso que você falou, né? Você tem desde o artesanato até alguns indígenas, sabia? De tribos daquela região ficam vendendo artesanato. E tem disso também os docinhos, enfim, os quitutes que eles fazem lá, né? Bom, os doceiros não estão mais nessas ruazinhas de Paraty. Uma decisão da Justiça determinou que a Prefeitura retirasse todos eles, inclusive de forma coercitiva. Então eles foram realmente retirados. Há quase um mês que eles não conseguem trabalhar. Isso tudo porque desde 2008, Rodolfo, corre um processo que o Ministério Público Federal entrou na Justiça depois de denúncias, segundo o MPF, falando que eles estavam prejudicando de alguma forma o sítio arqueológico e que deveria ser preservado, que por isso os doceiros não deveriam ficar ali no Centro Histórico de Paraty, que eles tinham que arrumar outro lugar, que a Prefeitura tinha que arrumar outro lugar para eles ficarem. O processo correu, a Prefeitura não se manifestou, a Prefeitura da época, e aí a decisão judicial determinou que eles fossem retirados. Agora, a Prefeitura entrou com recurso para tentar fazer um termo de ajustamento de conduta. Falar assim, olha, eu me responsabilizo pela fiscalização dos doceiros, mas deixa eles ficarem onde eles estão, eles nunca prejudicaram absolutamente nada, porque a Prefeitura não emitiu parecer nenhum lá atrás, então não tinha nenhum tipo de defesa por parte desses doceiros, mas fato é que agora eles estão sem trabalhar. Rodolfo, a gente conversou com a Regina Queiroz, que é uma tradição na família dela. O pai dela, o avô, eram responsáveis lá atrás por esses doces e agora é ela que trabalha com isso. E agora, do nada, de repente, não falaram nada, simplesmente entregaram um documento pra gente, pros doceiros, e falou que a gente não poderia mais ir pra rua trabalhar. Já estamos 2 semanas em casa e já fizemos várias reuniões com eles, lá da prefeitura, com o IFAM, e cada um joga a culpa para um lado. E a gente está parado, a gente tem nossas contas, tem nossos compromissos e estamos todos parados. E é várias famílias, mais de 100 pessoas paradas. Inclusive, esses doceiros são considerados patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. E mesmo assim, foram retirados, não tem previsão para eles voltarem. Foi que a nossa ouvinte, a Regina, que procurou a gente, falou, são mais de 100 famílias sem conseguir o sustento. A Prefeitura está tentando uma solução. Quem é que está contra? Quem é que está querendo tirar? O Ministério Público Federal. Pô, mas não tem nada mais importante para o Ministério Público Federal cuidar, não? Numa boa. Um monte de problema, inclusive na região de Paraty. Não tem nada mais para encher o saco? Qual é a alegação do Ministério Público Federal? Que está prejudicando o sítio arqueológico. Porra! O sítio arqueológico está prejudicando, vocês deviam estar cobrando a Prefeitura, porque, aliás, precisa de uma conservação muito melhor do sítio arqueológico em Paraty. Né? Vocês poderiam verificar, por exemplo, né, já que vocês estão preocupados com o sítio arqueológico, como andam as obras da Paraty-Cunha, que é uma estrada importantíssima de acesso a Paraty. Vocês poderiam, preocupados com o sítio arqueológico, também pressionar a ANTT, pressionar agora a concessionária que está administrando a Rio Santos, ou o DENIT, para as estradas de acesso a Paraty. Vocês podiam, por exemplo, se preocupar com o despejo ilegal que tem de esgoto em várias áreas de Paraty, o que prejudica a fauna da região, preocupação com todo aquele litoral. Vocês poderiam fiscalizar um monte de coisa, ocupações ilegais em encostas. Vocês poderiam olhar, por exemplo, para a ocupação de ilhas dessa região, praias dessa região, com construções, inclusive, nababescas lá, de gente com muita grana. Agora vocês vão encher o saco, achar que, na verdade, o que está atrapalhando o patrimônio são os doceiros, algumas dezenas de doceiros, que ficam pelo centro tentando vender. Ah, não quer, acha que realmente atrapalha? Ao invés de querer proibir, senta com a Prefeitura para buscar uma solução. Olha, vamos pegar aquela pracinha, por exemplo, tem uma pracinha ali do lado de uma farmácia, pega aquela pracinha e destina essa área para eles, com plaquinha, com sinalização, tá aqui um centro dos doces tradicionais da região, aí a Prefeitura bota a sinalização, placa e chama todo mundo para lá, ou acha um outro ponto, ou cria 2, 3, tem aquela praça linda também, onde a Flip acontece e tal. Falou, olha, aqui nesse ponto vão ficar 40, no outro 30, como se fosse food truck, por exemplo, que foi autorizado em determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Agora, você dizer pro cara que tem único sustento doce, que ele não pode porque tá atrapalhando, vá pro inferno, cara, numa boa. Outra coisa, não é que ele tá vendendo um produto ilegal.
Ah, aquele cara tá vendendo um produto roubado. Opa, claro que a gente não vai ser favorável. Não, é de evasão de divisas. Não paga imposto, não sei das quantas, não sabe a procedência e tá vendendo. Não pode, não tem como. Não, ele tá fazendo em casa um brigadeiro, um bolo, um doce e tá tentando vender. É o profissional autônomo, tem em qualquer centro do Brasil, qualquer lugar, inclusive do mundo. Os caras estão tentando um ganha-pão, é o que eles têm. Aproveita o turismo, vende alguma coisa, vende um docinho, aproveita a movimentação naquelas lojas que vendem as cachaças da região, que vendem os artesanatos da região. Tem uma loja que vende, por exemplo, produtos de indígenas, né? Artesanais feitos por indígenas naquela região. Tem uma loja muito bonita lá, que tem um monte de coisa. Enfim, cara, não, eles resolvem expulsar sem dar a eles uma alternativa. Realmente não tem cabimento, cara. Não tem menor cabimento. 10h41. Só um dado, 40% da população hoje empregada no Brasil sobrevive com trabalhos informais e 10 milhões de brasileiros, mais de 10 milhões, estão desempregados. Tomara que com essas novas reuniões que eles estão fazendo agora, depois da decisão judicial, eles cheguem a um acordo.